drogas, que negócio é esse? Esse é o tema da palestra que você acompanha agora, transmitido ao vivo pela TV Câmara Campinas. Em instantes, fique com o início da reunião. Bom dia, vamos começar. Nesse terceiro encontro, nós estamos gravando e está indo ao vivo para o YouTube e ficando um acervo aqui para a Câmara. Bom, então nós estamos começando o nosso terceiro momento de conversa do Reprove as Violências, né? Tem alguém que é a primeira vez que vem vindo? Tá. Escolas, a gente tem da rede municipal, alguma? Rede estadual? Ok. Esse projeto da TABA, né? A TABA é uma ONG que está localizada ali no centro, perto do Mercadão, e o Reprove já é o 4º ano do projeto, e nós terminamos a primeira etapa, que nós estivemos em 20 escolas da rede municipal e estadual, conversando com os adolescentes e convidando-os para irem para a TABA, para os grupos. E é isso que eu queria convidá-los, que a segunda etapa é a vinda de adolescentes interessados em discutir sobre o tema, para poder levar a informação para a escola como multiplicador. Nós temos 3 grupos hoje na TABA, né? Segunda-feira, às 14 horas, e quinta-feira, um grupo às 9 da manhã e um outro grupo às 14 horas. Semanalmente, né? A gente oferece o passe, o lanche, e nós estamos em torno de 30, 35 adolescentes que estão conosco já há algum tempo, mas é possível que novas pessoas cheguem aos grupos, e vamos permanecer até dezembro com esses grupos, porque eles vão produzir material, e vamos realizar em dezembro um encontro municipal de adolescentes sobre o tema. Agora, em junho, começa uma terceira etapa, e a gente podia até pensar, depois conversar com a turma dos patrulheiros, da gente fazer a campanha lá também, porque vocês estão aqui com a gente, né? Agora começa a etapa da campanha em si. Então, agora nós voltamos a algumas escolas para fazer o que a gente chama de sala temática, e outras escolas nós vamos fazer uma reunião com direção, professores, e desencadeia a campanha, que consiste esse ano numa fotografia, numa imagem legendada, que se forma uma equipe de 4 adolescentes, e até setembro esses trabalhos podem ser enviados, e aí o trabalho de cada escola, de cada instituição, nós estamos organizando, a premiação é uma camiseta para o grupo com o trabalho e um banner para a escola. Estamos fechando em outubro a primeira exposição dos trabalhos aqui na Câmara, e depois esse material vai circular pela rede estadual e pela rede municipal. Esse é um momento interessante, porque é nesse momento que vem a fala direta dos adolescentes em respeito à violência e uso de álcool e droga hoje em Campinas, com jovens e adolescentes. Então, hoje nós temos a Yara Aidar, ela é psicóloga. A Yara trabalha há muitos anos nesse campo da dependência química, do uso de álcool e droga, tanto no espaço clínico como no espaço de comunidades terapêuticas. E hoje, enfim, vamos falar das substâncias, né? O primeiro encontro nós falamos um pouco de adolescência com a Glória.
No segundo, com a Tereza, nós conversamos um pouco de violência e as formas de violência que os adolescentes sofrem. E hoje a gente entra na questão das substâncias. Já vou anunciar que o próximo é dia 9 de junho, com o Alex Bahia, que é do Conselho Tutelar e que trabalhou muitos anos em redução de danos aqui em Campinas. Então, aí ele vem falar sobre a situação de Campinas enquanto conselheiro tutelar, os conceitos de redução de dano e outros conceitos do trabalho realizado. Então, dia 9 é o nosso próximo encontro. Agosto, depois a gente tem em setembro, nós vamos trazer o CAPS, que trabalha com essa questão em Campinas, e eu vou trazer um pouco a experiência que eu estou tendo em São Bernardo, como gerente de um CAPS República. E em outubro a gente faz um evento de fechamento e exposição do material. Tudo bem? Então, se as escolas quiserem encaminhar adolescentes, né, esses dias, se vocês quiserem ir para lá, eu não sei se vocês têm disponibilidade do tempo, mas estamos esperando na segunda e na quinta-feira. São 3 grupos possíveis de participar. A Carol, que está lá fora, ela coordena o projeto. Quem tiver interesse, conversa com a Carol. Ou o Natanael também é daqui da Taba. Quem tem a Carol. Carolina é a coordenadora do projeto. Quem tiver interesse, conversa com a Carol no final. Então, vamos passar a fala para a Yara e depois a gente abre para conversa. Acredito que hoje vai ter muita curiosidade. Gostaria que a gente explorasse todas as dúvidas que a gente tem sobre os efeitos das substâncias, enfim, tá bom? Obrigado. Bom dia a todos. O Ricardo já me apresentou, meu nome é Yara. Eu trabalho há 20 anos já com a população de dependente químico e tenho alguma experiência e identifico um pouco aí os motivos que levam uma pessoa a começar a usar a droga. Na adolescência, a gente percebe que o início, né, da drogadição ou da curiosidade por utilizar alguma substância começa pelo álcool, né, e tem um motivo de buscar festa, sensação, algo diferente, está associado a algum grupo que já faz o uso do álcool. E, tendo uma sensação diferente, o adolescente, muitas vezes, lida aí com um descobrimento, né? Então, nossa, isso tem esse efeito no meu corpo e causa essa curiosidade. Esse é um ingresso, normalmente, muitas vezes pelo álcool, né? E depois a gente tem aí uma curiosidade muito grande, também por associação a grupos e relacionado à festa, de motivo, né? Vamos fazer uma festa, a cannabis, que é a maconha, né? Então, ela é de fácil acesso e ela causa um relaxamento, né? E também produz muita risada, as pessoas riem muito, têm uma sensação de prazer. E o adolescente, por estar descontraído, né, de querer buscar brincadeira e novamente, aí reforçando, está associado a um grupo, ele começa a fazer o uso da maconha, né? O que a gente vê aí em alguns estudos é que muitas pessoas que fazem uso do álcool e da maconha, né, começando aí na adolescência, sofrem muitas vezes de algum distúrbio mental ou de uma ansiedade que é típica dessa idade. Então, tanto o álcool quanto a maconha, ela entra para causar um relaxamento, um bem-estar, né? Eu costumo dizer que parece que essas substâncias elas são interpretadas pelo adolescente como um remédio,
né? Então, eu estou muito tenso e eu desejo fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa e não consigo. E aí eu utilizo de uma substância que me proporciona um relaxamento, uma descontração e me encorajo, então, para fazer aquilo que eu desejo, né? Demonstra aí, então, uma dificuldade em lidar com alguns aspectos, que é a ansiedade, o poder expor a ideia de um desejo, né? Quero conversar com alguém, ou quero ir numa festa, ou quero dançar, ou quero falar o que eu penso, né? E isso não sendo trabalhado, né? Não é trabalhado na família, não é trabalhado muitas vezes na escola, né? É uma parte que eu vejo muito importante. E quando eu vou desenvolvendo essa habilidade de me comunicar, a minha necessidade de utilizar alguma substância diminui, né? Porque eu não vou ter nenhum tipo de alteração e depois que eu me manifestar ou eu me comportar, eu não vou ter nenhuma, vamos dizer aí, entre aspas, nenhuma ressaca, nenhum arrependimento ou culpa. Porque, geralmente, as substâncias fazem com que eu me comporte até de uma maneira que depois eu não acho muito adequado. Tudo bem até aqui? Ok. Eu vou falar um pouquinho a respeito do álcool, né? O álcool, ele tem uma duração, quando você faz uma ingestão de 350 ml de álcool, uma latinha de cerveja, por exemplo, o efeito dele dura de 2 a 4 horas, né? A pessoa fica com um estado aí de estupor, inconsciência, ressaca. Aqui tem essa pesquisa, essa definição é feita pela ABAD, né? E ela causa também euforia e diminuição da consciência. Consciência é aquela parte que diz para a gente o que está certo e o que está errado dentro dos moldes que eu escolhi, né? Tem um risco de dependência a álcool e um risco, isso psicológica, né? Então, sempre que eu não tiver coragem de falar com alguém, ou dançar, ou fazer alguma coisa, eu bebo o álcool e aí me encorajo novamente. Dependência psicológica. E o risco de dependência física é moderado. O ciclo do álcool, ele é mais ou menos de 20 anos. Então, a pessoa começa a beber, aí nos 13, 14 anos de idade, às vezes antes, e ela, ao longo do tempo, vai aumentando a dose, o corpo vai adquirindo uma resistência, essa pessoa consegue trabalhar, consegue se relacionar, e o prejuízo, ele acontece mais ou menos depois de 15, 16 anos. Quando essa pessoa fica impossibilitada de trabalhar, porque o corpo já fica muito doente e a cabeça, o processo cognitivo de pensar, ele fica muito enfraquecido, a memória fica muito ruim. E essa pessoa começa a ter um comportamento de isolamento. E o álcool ele começa a ser processado muito rapidamente pelo organismo. Então, antes se bebia um pouquinho e ficava embriagado. Ao longo do tempo, se bebe mais e mais e mais, e se demora muito para ter a embriaguez. E, depois de 15, 20 anos, o dependente toma um gole ou uma dose de uma substância alcoólica e já parece extremamente embriagado. Então, o álcool ele é bastante nocivo e ele é silencioso. E, muitas vezes, o hábito de beber ele inicia realmente aí na adolescência, quando se tem dificuldade de enfrentamento por alguma situação que você não consegue trabalhar, conversar, discutir, dividir com alguém. A gente tem também, com os adolescentes também procuram uma outra droga, que é a cocaína.
A cocaína, ela pode ser inalada e ela pode ser aspirada. Não, inalada e injetada. Ela é diluída em água ou em soro, e também a gente chama de baque, né, que é um efeito bastante poderoso sobre o cérebro do adolescente ou de qualquer usuário. A pessoa fica extremamente acelerada, né, e a cocaína ela dá uma certa compulsão. Quem faz a inalação de um tanto de substância, né, que são décimos de grama, fica sempre aguardando para fazer uma utilização após o efeito passar, porque ele passa rapidamente aí, o efeito maior. Aqui está dizendo que dura 4 horas para extinguir o sintoma ou o efeito total da inalação. Mas normalmente acontece uma necessidade de querer mais e mais. A gente tem uma dependência psicológica alta, porque a pessoa que usa cocaína se sente poderosa, super confiante, tem uma clareza de pensamento e não tem a inibição de expor aquilo que pensa. A cabeça fica parecendo como uma panela que você está preparando pipoca, então você tem milhões de ideias e fica extremamente acelerado, e depois que passa o efeito, você tem um estado de depressão, né, e um bocado de angústia. E o risco de dependência física também é alto. Tanto a cocaína quanto a gente falou do álcool, né? Tanto a cocaína quanto o álcool, ela pode desenvolver alguns distúrbios de persecutórios, né? A pessoa acha que está sendo perseguida, né? E tem uma certa paranoia, um mal-estar bastante grande, e a pessoa também perde o sono. Os inalantes, né? Que é tudo aquilo que o adolescente inala com um pano, que são as colas, nitrato de amido e óxido de nitroso. É uma origem sintética, o efeito é de relaxamento e euforia, e é uma droga que ela causa bastante curiosidade e também é vista como brincadeira, porque as pessoas perdem a coordenação motora, ficam engraçadas, né? Então, quando tem no grupo uma pessoa que tem já o lugar do engraçado, quando entra essa substância, potencializa, né? Então, as pessoas, os adolescentes gostam de experimentar e brincar com isso, mas ela faz um dano terrível. A duração do efeito é de 2 a 3 horas, o risco de dependência psicológica é alto e o risco de dependência física não existe. Isso é dado da ABAD. A tolerância é possível, efeito de longo prazo, a gente tem alucinação, danos ao cérebro, aos ossos, rim, fígado, e também pode levar à morte. A cannabis é a maconha, eu já falei um bocadinho dela, pode ser o haxixe também, que o ativo é o THC, né? Forma de ingestão, ela é inalável, pode ser pelo nariz ou é fumada também. O efeito é de curto prazo, ela causa relaxamento, quebra das inibições, alteração da percepção, euforia, aumento do apetite depois do uso. E o efeito a curto prazo, ela pode gerar pânico e estupor. Pânico porque você perde o controle, né, da situação atual e a consciência fica diminuída. Então, várias pessoas que iniciam o uso da maconha, muitas vezes entram em pânico e começam a ter medo, desencadeiam mesmo a síndrome do pânico e começam a ter medo de uma série de coisas. O efeito é de longo prazo, é a fadiga e a psicose, né? Geralmente, o adolescente, quando começa a fazer uso da maconha, aí com 14, 15 anos, ele afeta de uma determinada forma o cérebro, que
o adolescente desenvolve a psicose. É uma doença mental muito ruim, prejudica demais o desenvolvimento do adolescente em aprendizagem, em se relacionar com as pessoas, em ser sustentável. Então, o prejuízo é bastante grande. Depois que a psicose acontece, o adolescente ou a pessoa vai ter que conviver com essa doença o resto da vida. Tem utilização médica aqui, que é na tensão, depressão, dor de cabeça, falta de apetite. A cannabis tem agora uma discussão bastante grande, vocês têm acompanhado? Né, da utilização da cannabis, da liberação, da utilização da cannabis, enfim. É interessante a discussão, por um lado, né, da legalização, do controle e também da possibilidade do tratamento, né? Mas, ao mesmo tempo, quando não se tem uma educação e um esclarecimento da população dos efeitos da droga, né, de maneira geral, ela pode causar um prejuízo bastante grande, né? A nossa educação não nos prepara para ter discernimento entre o que é bom e não para mim. Está mais próximo do que eu gosto e do que eu não gosto, o que é legal e o que não é legal, né? Um pensamento mais responsável com a minha vida ainda fica bastante deficiente. Então, acaba sendo também um risco. Para se liberar a droga, ao meu ver, é importante que se tenha uma educação bastante ampla, onde a gente consiga desenvolver o raciocínio das pessoas, né? Ensinar a pensar, ensinar a se manifestar, proporcionar um ambiente bastante interessante e relaxado para que eu consiga manifestar as minhas ideias e aprender também, né? Porque eu ter uma opinião sobre as coisas não me impede de aprender aquilo que já é sabido, mas que eu não sei. Escola é aprendizagem. A nicotina, cigarro, quantos não fumam, né? É uma coisa absurda. Então, o cigarro, o efeito de curto prazo, ele causa relaxamento, contração dos vasos sanguíneos, e o efeito ruim é dor de cabeça, perda de apetite, náusea, risco de dependência psicológica é alto e risco de dependência física é alto também. Efeitos de longo prazo, respiração prejudicada, doença pulmonar e cardiológica, câncer e morte. Então, as drogas, elas causam dano, né? E quanto mais as pessoas souberem, mais opção elas têm e uma maneira de se comportar diante disso. O crack, ele tem um efeito muito grande, vocês podem ver na tela, ele é muito potente, né? E ele causa aí um desejo e uma necessidade do uso da próxima dose muito grande. Ele também, por deixar a mente extremamente atrapalhada, a gente diz que ele desestrutura a personalidade, né? Eu deixo de entender como eu funciono, como eu penso, e existem questões até de quem eu sou. Então, é uma desestruturação bastante importante e ela cria uma dependência, e a dependência eu quero a próxima dose, eu não paro para pensar em mais nada. Nada mais faz sentido. Relacionando o crack e as outras drogas com a violência, que é o tema desse programa, né? As drogas, elas promovem, o crack, a cocaína, uma diminuição na capacidade de sentir. Então, as pessoas passam a sentir menos, ter menor capacidade de empatia. Então, elas não se colocam no lugar das outras. Isso faz com que a violência aumente, né? Porque eu não me importo com o outro. O que eu me importo é parar de ter a vontade de usar, e, para isso, eu preciso conseguir a substância rapidamente.
então eu vou fazer o que for preciso para usar a próxima dose. Se eu não tiver dinheiro, eu vou fazer um roubo. Se eu não tiver algum recurso de mobilidade, eu vou também fazer uso daquilo que tiver ao meu alcance. Então, essa perda de sensibilidade e de empatia, né, de me colocar no lugar do outro, faz com que eu tenha comportamentos que socialmente prejudicam o outro e que também não são corretos, né? Sem ser moralista. Vamos lá. Então, o prejuízo também do crack é aborto, as crianças nascem de crianças que... adolescentes que fazem uso do crack, elas têm crianças que elas nascem com necessidade da substância, então vão ter que ter um tratamento especial. Uma outra coisa é que elas já nascem com um prejuízo mental também, né, da capacidade de pensar, de aprender. Isso é muito grave, porque os filhos das pessoas que fazem uso de substância crack, né, que é essa substância psicoativa, elas já vêm com uma capacidade menor. E aí a gente vai vendo que população é essa que vai nascendo, né, a partir aí de usuários ou dependentes do crack. É bastante complicado. Bom, cruzando tudo isso com a adolescência, né, a adolescência é um momento aí que você tem que administrar um monte de coisa, né? O corpo, o pensamento, quais são os meus valores, aqueles que eu aprendi em casa, na rua, aqueles que eu formulei, aqueles que eu testei, né? Quais são os meus limites? A droga tem a ver muito com o limite, né? O que eu posso, o que eu quero, né? A construção da minha identidade, nisso a droga ela prejudica muito, porque eu acabo ficando confuso com as minhas ideias. A minha necessidade aí, né, enquanto adolescente, de pertencer a um grupo, a gente vê até aqui pelo desenho da sala, né, os adolescentes se agrupam, né? Eu lembro também do meu tempo de adolescente e era super importante estar junto com alguém, para reafirmar as ideias, para poder discutir, né, para saber como é que o outro pensa. E as relações. Pensar as relações. É um momento, a adolescência, de reafirmar as relações com os familiares e também reafirmar as relações com os amigos, né? Ou reinventar essa relação, porque, muitas vezes, a família ela resiste bastante quando o adolescente começa a ter as próprias ideias, né? E não sabe lidar muito com isso. Essa é uma porta de entrada para a droga entrar, né? Porque quando o adolescente também não consegue se encaixar em casa, ou não é envolvido, ou ouvido em casa, ele vai buscar um grupo que o adote, né? E esse grupo, essa coisa da adoção, né? Eu pertenço a quem? Né? No grupo de drogado, ou de quem faz uso de droga, sempre tem lugar para mais um. As pessoas não são renegadas, né? Elas não são excluídas. Então, tem uma regra mínima para pertencer a esse grupo. E, facilmente, então, o adolescente ele faz parte desse grupo e adota tanto a questão do uso como as regras de comportamento desse grupo. Então, essa vulnerabilidade de não ter um vínculo bastante grande, importante, interessante na escola também, vou incluir a escola, em casa, com amigos, isso faz com que ele entre em alguns grupos que aceitam qualquer pessoa, de qualquer jeito, né? Nisso é bastante democrático, mas, a partir do momento que você entra nesse grupo, você vai ter que seguir um padrão de comportamento e vai usar, né? Porque, senão, você não pertence a esse grupo. Uma das questões básicas para pertencer ao grupo de quem faz utilização de substância é usar a substância, né? E, a partir de da utilização de um tipo de substância, há uma oferta, uma curiosidade em usar outras drogas.
Bom, eu dei uma pesquisada a respeito, né, qual é o papel aí da família, né? Surpreendentemente, as famílias, eu vou falar e aqui fica exposto, então, o texto. As famílias, muitas das famílias fazem a oferta, oferecem para os adolescentes o álcool dentro de casa, né? Então, aí inicia-se um hábito para a utilização do álcool. E acha que, bebendo em casa, esse uso de álcool vai ser controlado. Não é adequado que o adolescente faça a ingestão de álcool, né? Porque tem prejuízos no desenvolvimento dele. Então, a gente tem uma pesquisa, um artigo, então, que diz assim, o primeiro contato com o álcool se dá aos 13 anos e, em grande parte das vezes, acontecendo dentro de casa, né? Então, entre 1.613 jovens que declararam ter consumido álcool, 35,3% diz que o primeiro contato com a substância foi em casa de amigos, e o motivo: critério de aceitação, eu pertencer ao outro e aceitar o grupo, como a entrada de um grupo ou facilitador das relações interpessoais. Isso é uma das coisas que facilita a utilização do álcool. Uma outra coisa é o consumo de drogas por um integrante da família atinge toda a família e a estrutura familiar, né? Então, quando uma pessoa começa a fazer uso abusivo de álcool ou de drogas numa família, além dele servir como modelo, ele também leva essa família a um adoecimento, porque as pessoas tentam salvar essa pessoa, esse usuário ou esse dependente, e ela não consegue resgatar, porque, a partir de um dado momento de utilização de droga, não tem mais retorno. Você vai precisar de especialistas que façam o tratamento para o resgate dessa pessoa, para que ela consiga entrar em abstinência e, como a gente chama, recuperação. Bom, a escola, eu estou falando algumas coisas pinçadas para dizer que a gente tem que fazer uma ação bastante complexa e para poder ter um entendimento da utilização da droga e a escolha por usar a droga. As crianças, quando entram na adolescência e têm uma curiosidade bastante grande do que é o diferente, de experimentar novas coisas, a escola pode ter um papel fundamental para que a vida seja um pouco mais saudável, né? E que impeça esses jovens de utilização de substância. Então, a grande motivação da escola, e hoje eu vejo que, com toda a tecnologia, é a estrutura da escola, lugares legais, bonito, bem arrumado, professores capacitados, né, que tenham aí condições de fazer uma aula interessante, e os recursos, né, que é essa questão de tecnologia. E por quê? Na escola se dá a descoberta, né, e o adolescente quer descobrir como é que são as coisas. Então, ele quer aprender a pensar, e aprender a pensar não é fácil, né? Normalmente, o pensamento é extremamente simples, a gente descreve as coisas, e a complexidade do pensamento ela se dá com a crítica e com a análise, né? Se eu não aprender a fazer uma análise, eu não tomo decisão. Se eu não tomo decisão, eu sou influenciado muito mais fácil por um grupo, né? Ou por uma ideia que é pintada de uma maneira bem interessante para mim. Aprender a pensar, formar a minha opinião diante das coisas, expor ideias, que é a exposição essa que eu disse, que é importante, né? Quando eu aprendo a falar, quando eu aprendo a pensar, eu consigo expor a minha opinião e sustento a minha opinião e consigo também ouvir a opinião do outro. A convivência, né? A descoberta na escola se dá na convivência também, porque a gente começa a viver com o diferente.
e com as pessoas diferentes. Hoje a gente vê umas situações de agressão bastante grande nas escolas e não dá muito para entender, né? Como é que alguém apedreja ou bate numa colega de sala ou de colégio. E uma das descobertas também na escola é a aprendizagem. As minhas reflexões e observações aí desse universo todo que é o dependente e a adolescência, né? Hoje a gente tem uma baixa tolerância em conviver e em suportar o diferente. Então, tem que ser tudo igual, todo mundo tem que ter a mesma opinião. Uma carência de atenção e de afeto, né? Bastante grande, porque os adolescentes eles estão no mundo, os pais trabalham bastante e tem uma carência bastante grande. Isso, dentro da clínica, eu trabalho com hoje eu estou coordenando dois centros de tratamento de dependente químico, onde tem adolescentes também, e isso é bastante visível, né? Uma oscilação de humor e a baixa tolerância em conviver com alguém, lidar com o diferente. São pessoas extremamente carentes de atenção, não suportam esperar absolutamente nada, porque tem aí uma falta na questão da escola, da família e da vida ser interessante. Uma preguiça imensa, essa é uma alegação do adolescente, quase que 100% deles. Por que você não quer aprender isso? Vamos pensar sobre aquilo? Não, estou com preguiça, estou com muita preguiça. É assim mesmo? Dá muita preguiça? Então, é difícil de motivar e convidar o adolescente a se interessar por alguma coisa que necessite de um esforço, porque a preguiça ela é predominante, né, na maneira de pensar. A desmotivação, né, ou então procurar alguma coisa que seja interessante, ela acaba não acontecendo porque o jovem alega preguiça. Raciocínio extremamente simples, sem fazer análise crítica, dificuldade em expor ideias e sentimentos, uma preocupação extrema com a forma e muito pequena com o conteúdo, né? Uma valorização da atividade com significado. Vamos fazer tal coisa, né? Uma chamada, por exemplo, na clínica. E o jovem diz, mas por quê? Para quê? E o significado dessa ação ela tem que ser interessante, né? Tem que fazer sentido, porque senão não há adesão e comprometimento com alguma atividade. Uma das coisas importantes também é que grande parte dos jovens são abandonados por todas as instituições. Eles são abandonados por todos. Por quê? Porque jovem dá trabalho, filho dá trabalho, criança dá trabalho, pergunta 1000 vezes a mesma coisa, né? Às vezes quer falar sobre o mesmo tema mais de uma vez. Quantas vezes vocês não conversam sobre o mesmo assunto com 3 ou 4 pessoas do grupo? Não é assim? Comenta uma vez com um amigo, depois comenta com outro amigo, depois fala e depois repete e repete, né? Então, existe aí uma dedicação, né? Tem que ser uma dedicação para trabalhar com o adolescente, com o jovem, com criança. Então, quando eles são abandonados, eles vão escolher aleatoriamente aí aquilo que for apresentado. Alguém que dê um mínimo de atenção, essa criança vai ser capturada. E a desvalorização, né? Hoje eu vejo que os jovens são muito desvalorizados. Não sei se como eu trabalho muito com o jovem que é dependente, que está precisando de um tratamento, eles não são valorizados naquilo que eles sentem, naquilo que eles pensam, as ideias que eles têm, então eles vão ficando extremamente diminuídos, com uma autoestima muito baixa e com uma insegurança muito grande. Isso faz com que ele procure alguns aditivos, né, para se encorajar, para expor ideia. Então, é uma situação bastante complicada.
Trabalhando dentro de centros de tratamento, a gente tem um índice de recuperação muito pequeno, e isso não é aqui no Brasil, nem em Campinas, isso é mundial, né? A gente tem aí, em porcentagem, vamos dizer, a última porcentagem que eu li, e a minha referência é de 6% de recuperação de quem consegue, de quem entra nas drogas e fica dependente ou se habitua a esse tipo de comportamento. 6% significa 6 em 100. E depois, a reincidência é extremamente alta. Então, um jovem vai se tratar e, depois de 3 meses, ele retorna ao centro de tratamento. Qual é o prejuízo disso? Ele aprende a viver dentro de instituições fechadas e já não aprende mais a lidar com o mundo. Então, ele vai ficando prejudicado na capacidade de não utilizar a droga mais num lugar aberto onde ele possa escolher o que fazer, né? Onde ele decide o que fazer. Então, qualquer coisa faz com que ele retorne ao uso. Vale lembrar que a memória, né, do usuário de drogas, de álcool e drogas, ele fica bastante, ele entra em atividade, a memória entra em atividade e produz sensação, imagens na cabeça, diante de qualquer estímulo no momento anterior que ele tenha utilizado droga, né? E aí isso faz com que ele tenha vontade, é interpretado por ele como vontade. E aí, por que você, né, a pergunta é, por que você voltou a usar? Porque eu tive vontade, né? Então, ele fica com uma vida bastante limitada. Ele não pode frequentar lugares de ativa ou situações que parecem ser comum para toda a sociedade, porque ele vai, né, a qualquer momento, ter uma memória e vai ter uma vontade muito grande. Se ele não tiver um grupo de apoio, se ele não tiver com quem conversar, se ele não tiver profissionais que o auxiliem, a recaída no uso de droga e álcool é inevitável. É muito complicado. Muito bem. Espero ter explanado algumas ideias e fico à disposição para qualquer pergunta. Eu queria aproveitar só, sim, não é nem acrescentar, mas assinalar. É impressionante assim, né? Aonde começa essa história, né? Isso que a Yara fala me faz pensar muito. No CAPS a gente vive uma cena muito clara. Às vezes chega na madrugada, eu vim aqui para trocar uma ideia. Eu vim aqui para poder conversar. É algo que a gente não fez lá no início, né? Então, para mim, fica muito importante assinalar, assim, como é fundamental a possibilidade de a gente mudar essa história quando a gente, de fato, mas de fato mesmo, de verdade mesmo, honestamente, a gente senta com a turma e vamos conversar de tudo que precisa ser conversado. Há um tempo, eu estava numa escola, num EJA aqui de Campinas, e numa dessas conversas com a moçada veio uma frase, escapou, uma frase: é mais fácil morrer do que viver. O tema era ficar vivo ou ficar morto. Esse era o tema dado, né? E como a gente não suporta ouvir certos temas da sexualidade, então aí é interessante que junta sexualidade, álcool e droga, no sentido que seres humanos têm dúvidas, receios que provocam angústia, mas a gente não tem na nossa cultura quem nos ouça de fato, de verdade. O que é de fato, de verdade? Não é um espaço moral de dizer se é certo ou se é errado,
é um espaço de fazer pensar. Eu acho que a gente parou de ter espaços de problematização e questionamento. Em outubro, a gente vai ver a produção da moçada. Toda vez que a campanha chega nessa etapa, que vem a produção dos adolescentes, é impactante o que os adolescentes têm a dizer, né? Então, algo que vai perdendo o controle, que vão entrando, né? E aí eu estava fazendo a minha listinha da próxima conversa, acho que a gente tem que falar do tráfico, a gente tem que falar do uso de álcool e droga como mercado, como empregabilidade para jovem, enfim. Como algo que vai complicando e que começou numa coisa que seria muito fácil, mas parece que é muito difícil falar de fato o que tem que ser falado, mas não é falar, né? É escutar. Então, no nosso mundo adulto, há uma grande dificuldade em escutar esse adolescente, esse jovem, tudo que ele tem a dizer, né? E a gente não sabe o que vem, e a gente se preparar para o que vem. E às vezes vem coisas pesadas, às vezes vem coisas difíceis que vai produzir angústia, que vai procurar substância. E o ministério, né, hoje a gente fala em o trabalho com álcool e outras drogas. Por quê? Porque isso que a Yara falou, que está lá, a indicação, a questão central, problemática, é o álcool. Não estou dizendo que as outras substâncias, não, elas têm uma importância, elas têm uma violência, porém, o acesso comum, diário, é a questão do álcool, né? Então, a gente conversa com a moçada, como é que é uma festa sem álcool? Como é que dá para se divertir sem álcool? É possível a gente se divertir sem beber? E isso já nem existe mais essa ideia, mas como me divertir sem beber? A diversão, ela já está intrinsecamente ligada à possibilidade de beber. Se não tiver bebida, eu não tenho como me divertir. O que aconteceu? Nós fomos perdendo os espaços de diversão sem álcool. E a gente não tem mais essas ofertas para o adolescente e para o jovem, né? Há muitos anos atrás começou uma história aqui, no programa de orientação sexual da rede municipal. Nós fazíamos encontros municipais de adolescentes, 3.000 adolescentes na Lagoa do Taquaral uma vez por ano. Devia ser uns 30 uns ônibus que chegavam. Aí a loucura era pouca, a gente começou a abrir para o Brasil. Isso gerou os encontros nacionais de adolescentes que duraram 15 anos e andamos com 800 adolescentes pelo Brasil e nunca teve nenhum uso de álcool. E isso durou 15 anos. Acabou porque a gente não tinha mais... Era muito cansativo, né? Todo ano a gente montar um ENA, enfim. Mas o que sempre nos chamou a atenção, que nesses 15 anos, 16, 17, a gente não teve nenhuma surpresa de gravidez e nenhum caso de uso de álcool e nenhuma substância. Por quê? Não precisava, né? Porque eram espaços de falar, conversar, conhecer, viajar, pôr o pé na estrada. Nós fomos para Salvador, fomos para Porto Alegre, e sem precisar. Mas eu acho que é isso que a cultura desmontou. Possibilidades de vivência, convivência, prazer, sem nenhuma substância psicoativa. É possível. Só que a gente perdeu esse pé, perdeu essa possibilidade. Vamos abrir para conversas? Perguntas para a Yara? Aproveitem. Tem um microfone.
microfone aí? Não sei. Você quer vir falar aqui? Porque eu acho que você tem que vir falar aqui para poder gravar. Ali? Já vai vir o microfone. Bem, bom dia. Eu sou a Maristela, trabalho no Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Campinas Oeste. E me veio uma dúvida. Assim, toda vez que a gente ouve questões envolvendo, né, o uso de drogas, sempre se aborda o lado negativo delas, o que acontece no corpo e os malefícios. Mas como abordar esse assunto com o jovem sem dissociar a questão do prazer? Porque está também embutido o prazer no uso, infelizmente ou felizmente. Então, como debater isso com o jovem? Além de apresentar esse panorama da questão, como você fez agora há pouco para a gente, que, em certa parte, acrescenta o que a gente já sabe, né? Mas como falar desse assunto e falar da questão de como isso é gostoso também, pode ser gostoso também. E aí? É uma coisa complexa, mas que eu imagino que isso também faz parte do discurso, né? Tá bom? Obrigada. Claro, é bem interessante a sua pergunta, porque realmente as drogas e o álcool faz parte, né, do que tem no mundo, e eles realmente, essa substância, elas dão prazer, elas no cérebro, né, a atuação delas faz com que eu me sinta bem e que, como eu falei, né, eu supere algumas barreiras que eu tenho, né, e vai me proporcionar um prazer, não dá para negar. O que eu penso é que é importante falar tanto do prazer quanto da consequência, porque aí eu tenho uma ideia, né, que é a educação, que é uma ideia completa e que me permite medir consequência do meu ato, né? Porque sem esclarecimento eu fico só com a sensação. E o adolescente hipervaloriza a sensação, que é muito legal. Está acontecendo uma série de químicas no meu corpo na adolescência, eu experimento coisas novas, e a droga é mais uma coisa que eu vou experimentar, e que vai estar muito na sensação. Então, da mesma maneira como a gente trabalha evitar gravidez, evitar doença sexualmente transmissível, a gente evita ficar dependente, né? Ou desencadear a dependência. Quais são os sinais de dependência, né? Como é feito hoje álcool e direção, né? Que o prejuízo que tem alguém dirigir alcoolizado, e aí a modificação do comportamento começa a acontecer, né? Até que alguém se acidente, ou mate alguém, ou morra perto de mim, e eu digo, nossa, não é que é verdade que álcool e direção não combina? Então, lentamente, a gente vai tendo uma modificação no comportamento das pessoas. Então, o esclarecimento, a luz, né, traz a possibilidade de escolha e de uma população mais, eu acho que consequente, mais responsável, sem deixar de se divertir. A maior parte das pessoas é dependente química ou alcoólica? Não, é a menor delas, né? 10% aí das pessoas, é o que a gente tem aí como estatística, elas se tornam, dos usuários, 10% desenvolvem a dependência. A dependência é uma doença, é classificada como doença mental, e é uma doença bastante ruim, né? Porque ela desencadeia na mente, na parte cognitiva, pensamentos que enganam a parte sadia do meu pensar. Então, é como se eu tivesse uma parte do meu raciocínio que pensa meio diferente e que proporciona a minha autodestruição, né? Então, eu tenho
pensamento sadio e pensamento doentio. E o pensamento doentio, ele vem camuflado, né, para o dependente, assim, ó, toma só um copo hoje, porque você nem vai tomar muito. E aí eu falo, bom, então só um copo dá. E aí eu bebo um copo, e aí eu não percebo que tomei 30 copos, ou 3 copos, né? E isso vai desencadeando aí esse comportamento e a falta de lucidez para interpretar que eu estou com um problema. Então, eu acredito que deve ser dito do prazer também, né, que tem. Mas é importante ter esclarecimento suficiente para você perceber se você está adoecendo ou não, se você está tendo um comportamento inconsequente que causa mal para você mesmo e para o outro também, né? E aí a gente começa a ser um pouco mais consequente e responsável. Isso vai afetar diretamente na qualidade de vida minha, da minha família, dos meus amigos e da sociedade em geral. Só queria acrescentar uma coisa que me chama muita atenção, e me chamou muita atenção quando fui nas escolas, em algumas, nessa campanha, que o uso de substância cruza necessariamente com a questão de gênero. Ou seja, experimentar algo, tomar algo, vai fazendo parte da masculinidade. Isso é complicado, né? Porque aí os homens adolescentes são mais atingidos, porque há um riso assim de potência, porque eu, como homem, experimento. E por experimentar, me sinto mais homem, menos homem, e aí vai. Aí tem um prazer, né? E cruzando de novo com o mesmo tema da sexualidade, né? Hoje a gente vai falar, né? Assim, não dá para trabalhar de prevenção sem falar da relação sexual. Durante muito tempo, né? Os trabalhos com sexualidade não falava da relação sexual para adolescente, né? Porque vai incitar, Ou seja, precisamos falar sim das formas de prazer. Essa informação que a Yara soltou, ela é perigosa, não é? A cada 100 pessoas que usam substância, teoricamente, 10 apenas desenvolvem dependência. Epa! Então eu posso usar e não corro perigo? Não é isso que estamos dizendo, mas é isso que estamos dizendo. Ou seja, há mesmo paralelo assim, transei e engravidei? Não, você pode transar e não engravidar. Você pode ter uma experiência com o uso da substância e não desenvolver dependência? O que vai desenvolver? Aí é a sua história única, pessoal. E uma coisa que eu acho interessante, quanto que custa esse meu prazer? Eu acho que isso é uma conversa interessante. Quanto que custa usar o álcool? Custa em dinheiro e outros efeitos, né? Uma vez a gente calculou, se eu usar a Coca X anos, quanto que vai custar em dinheiro e quanto tempo eu tenho de vida. Então, quanto custa esse prazer que eu estou escolhendo experimentar? Não é? E aí, o problema é da conversa aberta mesmo. Quanto que custa, o que é, qual o efeito que se tem. E são, às vezes, os poucos espaços que tem para isso. O que mais? Adolescentes, perguntem. Enquanto vocês vão se encorajando, eu vou complementar. Uma das perdas e dos custos que se tem, que é um relato comum nas clínicas e nos centros de tratamento, é que as pessoas perdem capacidade cognitiva e as pessoas também perdem muito tempo na vida. Elas têm que amadurecer muito rápido e se tornar responsável, seriamente responsável pela doença que elas desenvolvem. E isso dá muito trabalho.
o grau de atenção tem que ser muito grande quando você tem a dependência química ou o alcoolismo. Bom dia, meu nome é Luiz Felipe, eu sou estudante. E eu gostaria de saber se tem algum índice de uso de maconha, cocaína e crack dentro de famílias que possam passar para adolescentes? Adolescentes conhecer o uso de outras drogas dentro da família? Acho que você já mostrou isso, né? Se existe, sim, tem famílias que fazem uso de, por exemplo, de cannabis, da maconha, e as pessoas, os filhos, utilizam junto. Tem famílias hoje que usam crack, que usam álcool, né? Isso acontece. O grande problema é que isso se torna um valor, né? Quando você está numa família onde a utilização de substância é alguma coisa aceita, comum, e as pessoas aprendem a conviver com isso. Vai tendo um prejuízo, né? E provavelmente os filhos e as pessoas que pertencem a essa família também vão fazer o uso. Alguns se revoltam, né, e dizem, isso eu não quero para mim, né, e ficam muito revoltados com essa situação. Mas, na grande maioria, há uma adesão, né, porque, se isso acontece desde criança, o modelo é use, não tem problema. E é importante dizer que esta família deixa de ser protetora. Ela perde uma função central na vida de crianças e adolescentes que ela não protege mais. Ao contrário, né? Ela promove o acesso, normaliza o acesso e desprotege. E aí, então, o adolescente, a criança, vai ter que procurar outras instâncias de proteção. Então, por exemplo, já tem casos, né, que o adolescente chega no conselho tutelar e vai dizer da situação que vive na família de falta de proteção. E aí outras instâncias vão entrar para que essa família, de fato, se torne, se possível, protetora. Tá? Mais alguma coisa? Ninguém quer saber como ajudar um amigo, como internar, o que é uma internação? Eu acho que a internação, o CAPS, a gente pode falar um pouco da outra vez, assim, formas de... Como a Yara está fazendo uma pergunta de vocês, né, que vocês não fizeram. Como ajudar um amigo que usa... Como é que vocês acham que a gente pode ajudar alguém que está usando álcool ou substância psicoativa? Quais são as formas que vocês acham que daria para ajudar? Hã? Mais atenção. De quem? Mais atenção do grupo. A pessoa passar a receber mais atenção do grupo. Qual outra forma de ajudar um amigo, uma amiga que está, entre aspas, entrando no mundo das drogas? Apresentando os narcóticos anônimos. Isso é uma possibilidade. Qual outra? Conversando, mostrando que isso não é o certo. O que é o certo? Aham. Ah, mas eu uso, é tão bom, eu fico tão bem. Ah, mas se faz bem para mim, tudo bem. Ah, mas o futuro é depois. Futuro é futuro. Eu quero me sentir bem agora. Não estou legal, usei. O futuro é no futuro. E aí? Pode ser? Ajudar alguém que já teve o mesmo problema e que saiu? 6% saem. Você foi um dos 6%, né? Apresentar alguém que já passou por esse caminho e conseguiu sair.
Mais alguma saída? Aí nós temos que falar, gente, desculpe que eu, assim, isso é um problema também de saúde. Não é um problema moral, não é um problema religioso, é um problema de saúde. Esse é o nó, né? Sim. Nós precisamos nos aproximar dos serviços de saúde, acreditar no serviço de saúde, encaminhar para o serviço de saúde, conhecer, né, o que tem de serviço de saúde. É um problema de saúde, né? De o filho se nega, inclusive, a querer ajuda, porque, naquele momento, ele quer mais é vender, porque ganha bem, e usar, porque ele gostou. O que fazer? Então, assim, na hora, o que eu pude fazer é conversar, ouvir a mãe, pedir que ela procurasse o conselho, porque, na hora, ela já estava dizendo tudo, que o filho estava consciente, entre aspas, né, com 14 anos de idade, e que ele se negava, inclusive, a procurar ajuda. Então, o que vocês... Porque, assim, eu entendi que, quando vocês colocam a questão da escola, que a escola teria que ser mais prazerosa. Enquanto escola, enquanto trabalho em escola, nós teríamos que achar uma saída, criar, reinventar, como disse a psicóloga da última vez que nós estivemos aqui, a escola tem que inventar, reinventar, tem que criar, tentar achar uma saída para tornar a escola mais atraente. Eu não sei se isso que eu entendi é o correto, mas eu gostaria que vocês... Esse foi um dos casos que a mãe nos procurou, mas a gente tem tido muitos problemas, assim, que alunos nunca... Aluno que nunca teve problema, nunca teve assim, nunca foi indisciplinado, nunca foi agressivo, nunca foi... Tem uma família que a gente entende, assim, hoje em dia é difícil falar o que é normal, né? E que hoje é mais fácil, a gente percebe constantemente outras crianças, adolescentes, aderindo ao uso da droga. E a gente fica de mãos atadas, se sentindo incompetente, e, inclusive, precisando de ajuda psicológica. Porque isso frustra, realmente frustra. É uma situação bastante delicada, porque quando o adolescente já está fazendo uso e já arranjou um trabalho, inclusive, né, já é quase uma briga perdida, né, é uma luta perdida. Eu aposto muito na escola, porque, quando o adolescente ou o jovem entra nesse caminho, a capacidade dele refletir e medir consequência é pequena. Então, eu não sei... Eu fico pensando, né, e tenho elaborado um programa de tratamento para adolescentes, né, que chegam às instituições de tratamento. E como é que eu vou fazer para não atuar mais assim na sociedade e não fazer esse mal contra eu mesmo? Então, uma das coisas, das atividades interessantes redação com temas que façam com que eu desenvolva uma ideia e para que eu desenvolva a crítica. Então, é o pensamento de análise crítica, né? A importância de só transmitir um conhecimento e cobrar na prova esse conhecimento do jeito que eu passei enquanto professor, eu também já fui professora, e não é a saída é botar uma ideia, né, e fazer as pessoas refletirem sobre aquela ideia, né, mostrar o que entendeu, porque é só o raciocínio que vai dar a possibilidade desse jovem refletir. Onde é que eu vou parar com isso? Né? Se eu estou fazendo uso de substância
e estou fazendo a venda da substância e tenho um dinheiro fácil, né? Então, o que acontece com as pessoas que fazem a venda? Que tipo de vida elas levam? Qual é o grupo que elas pertencem? O que ela quer para ela? O que ela sonhou para a vida dela? Né? O que ela quer ser quando crescer? Essa é uma frase que eu utilizo muito, né? Então, eu inicio uma terapia de grupo, por exemplo, e pergunto, quando eu estou iniciando, eu digo, quem é você, o que você está fazendo aqui e o que você quer ser quando crescer, né? O resgate do sonho. Porque hoje está tudo muito voltado para a possibilidade que eu tenho a partir do quanto eu tenho no bolso. Isso é extremamente valorizado. As minhas ideias não são valorizadas, né? Então, reverter. Eu acho que a única opção é a gente reverter essa situação de ampliar a capacidade de raciocínio. Se a gente não fizer isso, nós já temos aí, acho que umas 2 gerações, pelo menos, que a gente não sabe muito o que vai fazer com elas. E eu não sei direito como é que vai ficar o mundo. Se o Brasil está muito violento, ele vai ficar muito pior. Porque as pessoas não medem consequência. É um imediatismo crônico de eu não dou conta de aguentar absolutamente nada, eu preciso comprar um tênis, eu preciso ir numa festa, ou eu preciso, né? A conquista, ela não é valorizada, o esforço não é valorizado, né? E falando de prazer, um dos maiores prazeres é quando a gente fala, fui eu que fiz, né? É fantástico quando a gente tem o prazer da capacidade, né? E o caminho com a venda da droga, esse trabalho, né? Essa empregabilidade aí, é um caminho muito curto, né? Porque o dinheiro vem fácil e o que se faz com esse dinheiro é muito pouco. Ele mais destrói do que constrói. Então, quando o adolescente chega nesse ponto, eu já vejo um futuro muito ruim, né? Então, eu acho que nas escolas, começando de hoje, criar um papo mais cabeça, né? Vamos dizer assim, mais filosófico. O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Para onde eu quero ir? Como é que eu interfiro na vida das pessoas? Qual a minha importância no mundo? Isso são coisas extremamente importantes que pode ser falada na aula de matemática, geografia, ciências, em qualquer uma. Isso é muito legal. Uma escola interessante não é nada, não é um circo. É o contrário. É ser esse lugar do pensamento crítico, da reflexão crítica da vida. Então, eu acho que isso é muito importante para a escola, né? Assim, não é essa coisa de tudo que falta na escola. Não, a escola tem tudo que está ali, né? O que a gente perdeu o pé é a possibilidade dessa discussão crítica do cotidiano da vida. Aquela coisa clássica que a gente fala há anos, né? Como é que eu trago a vida, os temas da vida, para dentro da escola? Mas que a gente possa, de fato, ir além da informação, para que a gente possa, de fato, trocar ideias, problematizar, questionar e ter o desenvolvimento do pensamento crítico. Então, a escola, quando ela retoma essa missão dela do desenvolvimento crítico, ela dá conta. Então, não estamos falando de parafernálias, de tecnologia, não. Nós estamos falando de uma coisa básica, que é o desenvolvimento do pensamento crítico, que a escola pode possibilitar. Eu penso um pouquinho diferente da Yara, assim, nessa situação que você traz, por exemplo, é muito comum, mesmo que o adolescente não vá, você pode começar um trabalho de orientação à família, né? Isso a gente vai conversar no outro momento. Um trabalho que é feito muito nos CAPs é o acompanhamento da família. Mesmo que o menino não vá, a mãe ela é orientada de como lidar com isso em casa.
Então, ela tem um apoio para dar conta disso. Então, ela diminui a solidão dela, ela diminui a exaustão dela, quando ela encontra uma equipe que vai ouvir e ela vai poder trocar ideias de como lidar com isso. E, às vezes, eu vejo que em São Bernardo a gente tem vários cursos profissionalizantes, tem o problema da idade, mas, assim, quando a gente consegue colocar R$300 mês na mão de um menino, ajuda muito. R$300, que é o que a Bolsa oferece em alguns projetos. Com esses 300, às vezes ele volta para casa, porque ele está levando uma ajuda financeira para casa, a casa acolhe. E esses 300 é um dinheiro que custa menos. Porque isso que é importante, que quando eu vou lá na biqueira, eu vendo, eu uso, eu volto, alguém me escuta do horror que foi aquela noite. Porque também tem um lado horroroso, que ninguém vai escutar, dá para entender? Não é só o lado, nossa, que bom eu usei, mas tem um lado horroroso, eu cheguei lá, eu fui abordado, todo o horror que teve naquela noite. Quem é que vai escutar esse horror? E depois desse horror, pode ser que a pessoa diga, não valeu a pena porque foi muito ruim. Ah, também foi ruim. Dá para entender? Então, de novo, o acolhimento daquela experiência de ir para a biqueira e vender na biqueira. Não necessariamente é um lugar bom, fácil e gostoso. Não é. É violento, é desgastante, dá muito medo. Só que, às vezes, é o único acesso que eu tenho. Né? E a questão do acesso, né? Alguma forma de renda e imediata, esse também é um problema. Eu preciso fazer alguma coisa que me renda R$10. Com R$10, eu consigo voltar para casa e não ir, às vezes, para a biqueira. É muito louco. Por R$10, ele fez a caixinha, ele vendeu a caixinha, né? Ele vendeu algo que ele produziu. Esses R$10 faz com que ele vá para casa. O problema é quando ele não tem R$10. E por R$10 se mata, né? Na biqueira, por R$10, enfim, eu não chego em casa. Né? Então, assim, não é também essa ilusão de que é um lugar ótimo, não é. O uso não é só um lugar ótimo de prazer, o tráfico não é um lugar só de prazer, esse dinheiro não é fácil, tudo que eu corro risco para ganhar, né? Enfim. Mas eu acho que há possibilidades, e a família fica muito em pânico, isso é muito comum. Né? Achou o primeiro cigarro de maconha, nossa, já é um usuário, já está dependente, já calma. Né? É a mesma cena antigamente que encontrava a camisinha ou a pílula na bolsa da filha. Nossa, calma, calma. Vamos ver o que é isso, É um sinal. Ele está usando, ela está usando, ele conhece. Né? Como é difícil sentar e conversar. Né? O que é isso que eu encontrei? Mas não ainda já é um dependente todo desesperado. Pode ser um uso esporádico, pode ser mil coisas. Mas o pânico, muitas vezes que a família entra, né, já fica desesperada e não consegue ver o que de fato está acontecendo. Ok, gente. Yara, obrigado pela ajuda mais uma vez. Diga. É que para gravar, né? A Carol... Nossa, minha cara de cansaço na televisão. A prevenção... Estou no cantinho lá, você não me viu, estou lá assim. Yara, obrigada pela sua explanação. Eu tenho, na verdade, duas questões. Uma, assim, como é que você faz essa diferenciação do uso e do abuso?
né? Porque assim, até chegar nessa questão da dependência, porque a gente escuta muito falar dessa coisa do beber socialmente, né? Ou não, eu só fumo ou só cheiro cocaína na festa no sábado, e aí isso começa, não, mas aí eu vou na festa na sexta e no sábado também usei, e aí essa coisa vai progredindo até, porque eu entendo que é uma linha muito tênue, né, entre o abuso e o uso da substância, até você chegar nessa questão da dependência. E outra questão, eu sou psicóloga também, trabalho no Centro de Referência LGBT, queria ouvir de você, assim, se você tem relatos lá dos lugares onde você trabalha, da população que você atende, da população LGBT e do abuso, porque, para a minha prática, é muito ligado à questão da sexualidade, né, dos gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, com essa questão do uso. Eu tenho muitas pessoas lá dependentes de substâncias e é uma questão frequente que aparece para mim. Queria saber se você tem lá esse registro, se você tem associado essa questão aí na sua prática. A sua primeira questão, desculpa? É sobre a diferença do uso e do abuso. Quando que o uso passa a ser abuso e dependência? O usuário, a diferença é a frequência, né? Então, existem usuários que fazem uso muito esporádico. Então, por exemplo, o beber socialmente, com a bebida é diferente, porque a bebida, muitas vezes as pessoas fazem o uso da bebida em finais de semana e demora muito tempo para elas começarem a fazer o uso no meio da semana, ou emendar sábado, domingo e segunda, ou começa a beber na quinta-feira, porque o ciclo do alcoolismo ele é longo, né? Então, é uma coisa que chama atenção quando não passa nenhum final de semana, quando a pessoa não passa nenhum sem que ela beba, né? Então, a necessidade muito psicológica aí de vamos beber para relaxar, vamos, né? Então, a frequência, isso é com álcool. Na utilização de outras substâncias, né, quem não vê sentido no efeito da maconha, do crack, da cocaína, enfim, vai fazer uso muito esporádico por conta de um evento X, né? Aquele que vê sentido, ele começa a aumentar a frequência. Então, é a frequência. Então, ele começa a se dar permissão para fazer o uso fora do que é esporádico. Eu vou em tal lugar, ou então vai acontecer uma determinada coisa, e lá apareceu e eu fiz o uso. A frequência é que é a grande diferença entre um usuário e um dependente. A quantidade é... A molecada que vai para a noite se acaba numa noite. Né? Assim, o uso abusivo como uma noite que se acabou. Fale. Estava perguntando para a Yara questão da quantidade, porque eu acompanho, às vezes, os meninos e meninas que vão para a noite, né? Brigou em casa, saiu para a rua, passou a noite cheirando e chega no CAPS acabado. Permanece muito tempo, não abre fissura, não tem a dependência, ficam conosco, às vezes, 15, 20 dias sem uso, mas naquela noite se acabou, né? Então, eu estava perguntando também a quantidade num determinado período mais curto, né? É isso. A quantidade, tem algumas drogas que pedem a segunda dose, né? Então, a cocaína, o crack, pede a segunda dose. E aí, a pessoa que está usando, ela vai parar de usar quando ela não suportar mais. Então, ela não suporta mais, porque ela tem uma compulsão quando ela começa a usar, né? Então, ela vai usar a próxima dose, esperando a manutenção daquilo que eles chamam de onda ou loucura, né? Ou então, a própria droga dá ela fecha o pensamento, o único pensamento está relacionado de como eu vou conseguir o próximo
o próximo cachimbo, a próxima carreira, enfim. Essa é a diferença. Entre essa população que você se referiu, né, que é os diferentes, né, é um número mais elevado mesmo de usuário, porque essa população ela sofre uma discriminação. Então, o grupo, né, quem é que vai acolher? Porque há uma necessidade muito grande de pertencer a um grupo, né? E, como eu falei no início, o grupo que usa droga e que usa álcool em excesso, ele aceita todo mundo, desde que você use. Então, às vezes, nem é vontade ou desejo dessa pessoa usar, mas como ela tem necessidade de se associar, então ela adota o comportamento, né? Um outro agravante é que eu não entrei no assunto, mas o Ricardo já falou a respeito aí da sexualidade, enfim, e do comportamento sexual quando se está usando droga, né? Dentro do meu entendimento, depois de 20 anos aí ouvindo pessoas que ficaram dependentes de droga, a atividade sexual durante ou depois de um uso muito intenso de substância promove um relaxamento, que faz com que, por exemplo, o uso da cocaína, que pilha, que acelera demais, ele baixe um grauzinho, caia uma fase, né? E aí não há nenhum cuidado na atividade sexual e nenhum critério. Então, da população que você se referiu, gays, lésbicas, enfim, a disponibilidade, às vezes, dessas pessoas em se relacionar com pessoas que estão usando, né? Porque há uma distorção, não que seja, mas, enfim, a busca por sexo, né, não segue nenhum critério. Então, há uma vulnerabilidade por conta, né, da sexualidade, da opção sexual, enfim. Então, esse é um agravante. E pela discriminação, né? Pela discriminação é bastante... É mais um fator que dispõe a vulnerabilidade. Ok? Gente, obrigado. Então, dia 9 a gente volta, continuando conversar um pouco sobre redução de danos, os dados de Campinas. E fica o convite, então, para os adolescentes das escolas estarem conosco na Taba, e aí quem tiver interesse, conversar com a Carolina. Tá bom? Obrigado, gente. Bom dia para todos e todas. Obrigada. Está encerrada a palestra sobre drogas aqui na Câmara Municipal de Campinas. Lembrando que você pode rever os detalhes desta palestra no site da Câmara Municipal de Campinas, que é o www.campinas.sp.leg.br, ou assista o programa Revista da quinta-feira, que vai ao ar às 5 horas da tarde pelo canal 4 da NET e pelo site da Câmara Municipal. Nós agradecemos mais uma vez a sua audiência e tenham uma boa tarde.